Na Bienal de Quadrinhos de Curitiba de 2018, Lula Carneiro e Andrei Mosqueto foram convidados para mediar uma mesa que perguntava: será que super-herói faz mal? E você consegue ver a gravação aqui no Quadrilhagem. Olá, boa tarde. Eu tenho o microfone na mão, estou esperando não usá-lo. Até porque eu não sei pela proximidade que todos vocês estão aqui da necessidade de fazer uma coisa dessas. Mas de qualquer maneira eu deixo assim para ficar ambientado. Então sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo aqui sobre nosso bate-papo. O primeiro bate-trocadilho de hoje já começou a acontecer. E a gente está aqui hoje para conversar sobre o papel do super-herói, enfim, no universo de quadrinhos, o papel que tem sido bastante, que vem sendo questionado especialmente nos últimos anos. Existem algumas críticas mais históricas e famosas que são mais antigas, mas a gente vai falar aqui sobre alguns aspectos desse universo. E eu estou aqui do meu lado com o senhor Lula Carneiro. Eu sou Andrei Mosqueto, a gente é de um canal que fala de quadrinhos, e a gente tem aqui 5 ilustres convidados que fazem com que nós sejamos as pessoas menos aptas a estarem aqui. Então, a vocês 5 as nossas imensas desculpas. E Lula, por favor, apresente então quem são os nossos 5 convidados aqui de hoje. Então, vamos lá, da esquerda de vocês para a direita, a gente tem Ibrahim Robertson, que é de São Paulo, mora aqui em Curitiba e desenha para Glenar, Bonelli, DC, Marvel, alguns estúdios e mais um monte de outras editoras. Faz o velho Logan, o Hulk, desenha os X-Men, a Mulher Gato, a Liga da Justiça e mais um monte de coisas. E é instrutor aqui no Clube Comics. Falei certo? Aí nós temos diretamente de Belo Horizonte o João. Ilustrador e quadrinista, autor de obras como Baixo Centro e Parafuso Zero. Atualmente está desenvolvendo o projeto Parafuso Zero Expansão, que promete ser a história de super-heróis mais estranha já publicada e que eu apoiei no Catarse e recomendo. Aí temos o Ivan Soria Fernandes, que é ilustrador e designer gráfico, fez Underman, a saga de um Imortal, participou de projetos como Os Clássicos Revisitados e Entre Quatro Linhas. Liber Paz, professor aqui na UTFPR, é um estudioso de quadrinhos, apresenta o Kitnet HQ no YouTube, escreve, ou escreveu para o Universo HQ, tá velha essa informação, escreveu, e é quadrinista também, entre outras obras ele tem dias interessantes. Esse aqui a gente pula, e aí tem... Ganhador do HQ Mix. Ganhador do HQ Mix esse ano, é verdade. Olha aí que eu tava pulando. E aí nós temos Guilherme Miorando. Você prefere Guilherme Smi ou Guilherme Miorando? Outras várias? Acho que Smi melhor. Vocês conhecem mais por Smi. Smi? Smi é do Rio Grande do Sul, mora em Porto Alegre, veio de Erechim, redator nos Splash Pages, é roteirista, autor e escritor, autor do Desastres Ambulantes, Loja de Conveniências e Vendo as Coisas Como Somos, entre outros. Nem todos são histórias de quadrinhos. Então, a gente gostaria de começar essa conversa de hoje fazendo uma pergunta geral para todo mundo, antes dos monólogos que a gente vai fazer com que cada um de vocês ofereça aqui nesse bate-papo. Mas a primeira pergunta é: alguém aqui, de nós aqui, alguém aqui ainda consome mensalmente gibis de heróis? Mensalmente, qual? Muitos. Muitos? Muitos. Todos? Não, todos não. Quais? Eu também não sou tão... Não, é porque tem a galera do todos ainda, né? Talvez, não sei. Quantos? Eu acho que uns 6. 6 gibis de heróis ainda com frequência. Mensais, né? Mensais. Isso ininterruptamente desde 95. Desde 95. Lula, faz tempo que eu parei de comprar gibi de heróis. O Lula era que comprava gibi de herói até... Eu não faço mais isso desde o final de 2017, né? 30 anos de Homem-Aranha, parei. 30 anos de todas as versões de Homem-Aranha, eu gostaria de deixar aqui ressaltado todas elas. No meu caso, X-Men. Aí, tá vendo? Eu parei com os X-Men mais cedo. Pouco mais cedo. Alguém aqui mais compra ainda gibi de heróis? Eu compro, até porque... Em parte porque eu gosto bastante ainda de ler, mas também por causa do trabalho. Claro. Então eu termino me obrigando um pouco a comprar
Velho Logan. Em X-Men eu leio quase tudo assim, que sai. E também algumas coisas da Image, como Deadly Class, que eu acho muito legal. Assim. Alguns gibis que saem mais indie, vamos dizer assim, eu termino lendo mensalmente quando eu gosto bastante da história. Assim. No caso, um dos que eu estou mais gostando é esse Deadly Class. E o outro é a linha dos X-Men quase inteira. Assim. Bom, assim, faz tempo que eu não compro mensalmente, mas agora, com o lançamento do Batman, desenhado pelo Sean Murphy, eu vou acompanhar mensalmente. Assim. Então. Não funciona. Tá funcionando? Oi. Funciona. Podemos? Podemos. Vamos ver por onde a gente começa aqui. Bom, a gente tem essa questão, né? Será que super-herói faz mal? Ou super-herói de mais? Ou de menos? E de qualquer maneira, eu aposto que todo mundo que está aqui começou lendo super-herói, ou leu super-herói por uma boa parte da sua vida, né? Então, se não lê até hoje. Então, eu queria começar perguntando um pouco sobre a evolução do super-herói, do seu livro, de repente. Como foi a evolução do super-herói desde que você começou a ler até hoje? Se você começar. Tipo, o meu acompanhamento? O que você sente dessa mudança no super-herói? Eu não sei se teve, porque das pessoas, eu não estou acompanhando agora mensalmente, mas é curioso porque eu ainda consumo. Então, por exemplo, eu não sei eu não sei, eu nunca parei para pensar assim na evolução. Uma coisa que eu peguei, aquelas histórias que saíram agora do Hulk, dos anos 70, que são aquela coleção histórica, que eu fui ler porque eram histórias que eu me lembrava de ter lido quando eu era criança. Eu me lembrava só de metade do gibi, porque a outra metade eu tinha comido. E tipo assim, era bem bacana, assim, cara. E me surpreendeu quando eu comecei a reler, porque, tipo, me surpreendeu porque o material era bom, o desenho do Buscema. Só o Buscema, né? Só o Buscema, cara, eu achei composição. Então, tem aquela coisa, só que mais recentemente eu peguei, assim, mais recente do super-herói, foi aquele Homem-Aranha Superior, que eu gosto, assim, tipo, tem as opiniões, mas eu acho assim, eu curti assim, né? Agora, as diferenças, assim, eu vejo esteticamente, né? Que antigamente você respeitava uma margem, tinha uma estrutura de 6 quadros por página, né? Agora, fora isso daí, eu acho que a gente ainda tem os bandidos que vêm, né? Não sei o que você acha. Funciona do mesmo jeito, então. Eu acho que sim, não sei. O que vocês percebem? Não, eu acho assim, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Homem-Aranha, né? Que as primeiras histórias, o primeiro desenhista do Homem-Aranha, o Dítico, mas depois o John Romita, o pai, né? Era aquele jovem adulto, né? Que tinha saído do colégio, mas ainda fazia bicos de freelancer como fotógrafo. Agora, essa parte da vida dele, eu acho que deu uma evoluída, porque ele foi professor depois no colégio, depois agora ele tinha virado um tipo Tony Stark, mais ou menos, dono do... Então, essa parte, eu acho que eles tentaram evoluir, teve o casamento dele com a Mary Jane, que depois foi desfeito, né? Eu acho que essa parte do Piá, sendo o Homem-Aranha até hoje, eu acho que deu uma evoluída, assim, mais de resto das histórias, eu acho que a única história que mexeu com o status quo dele foi justamente o Homem-Aranha Superior, que daí, bom, para quem não leu, né, o Homem-Aranha Superior, o Dr. Octopus, ele toma o lugar do Homem-Aranha, né, a consciência do Octopus vai para o corpo do Homem-Aranha, né, então aí ele vai, durou quanto essa saga? Acho que um ano e meio. Um ano e meio, eles conseguiram segurar um ano e meio, então essa história eu gostei, foi uma história que mexeu bastante com o status quo, mas depois o resto... Assim, foi uma reciclagem de ideias. Né? É que isso que é engraçado, né? O super-herói ele não pode acabar, né? Então, tipo, mesmo essa que mexeu com o status quo, depois volta que era antes, né? E daí, eu não sei se é certo, eles estão querendo trazer a Mary Jane de volta ou não? Ela nunca saiu pra valer, né? Não sei se vão trazer o relacionamento deles de volta. Não sei. Não, é só porque realmente, assim, a hora que eles transformaram ele no rico, né,
toda a diversão do personagem foi embora, né? Porque afinal de contas a crise dele pessoal era justamente como é que eu continuo sendo herói sendo que eu tô com a minha vida cagada e de repente eu tô com a minha vida boa. Só tinha uma cebola na geladeira dele e depois de repente, né? Não, se eu tô milionário, ser Homem-Aranha é o meu hobby, eu tô de boa, de noite eu posso fazer isso. Acho que a questão que a gente queria falar sobre como é que foi a evolução do herói da época que vocês começaram a ler, quem começou a ler em 95, quem começou a ler em 80, no começo dos anos 2000, etc e tal, era de como que você percebeu, fora essas transformações pontuais, Peter Parker passou por essa mudança quase mercadológica num certo momento, alguma narrativa que daí em algum momento, lá nos anos 2000, chamam o Grant Morrison para tentar dar uma guinada nos X-Men para ver se dá uma transformada em alguma coisa. Mas fora essas guinadas de roteiro, como é que o tratamento em geral ao herói alterou nessas décadas? Porque afinal de contas tem uma alteração forte de demanda das pessoas, o que eu quero ler com o herói, né? Não tô mais conseguindo pegar o cara que salva tudo, porque eu não acredito mais nisso, né? Eu acho que foi uma evolução, na minha opinião, na vida do personagem, ela aumentou em complexidade. Eu acho que na mesma proporção que a tirinha virou as 20 páginas de HQ, a HQ ela deixou de ser só um livro para virar uma série, virar uma ideia de continuidade quase que infinita, né? Então, e para isso acontecer, foi dado um pouco mais de seriedade para a vida do super-herói, né? Antes ele era só o cara que resolvia o problema. Igual um seriado que tem aquele capítulo que termina em cada 50 minutos lá, e o seriado que continua, tipo Dexter, que sei lá, então acho que para isso acontecer começou a se embutir mais seriedade, começou a ter mais consequências aquilo que vai acontecendo em cada edição. Então acho que nesse ponto eu acho que foi a grande evolução, assim. Antes a gente pegava um HQ e lia, acabava a história ali e, pô, legal. Mas isso é um problemaço para eles, né? Pela manutenção longa, porque eles não são a Mônica, né? Porque a Mônica realmente pode zerar e voltar no outro. Tá tudo certo, tá zerado de novo. E isso teve reflexo também no cinema, né? Que, eu acho que jamais se imaginou fazer uma série de filmes igual a Marvel faz, por exemplo, onde você tem tipo, todos os filmes interligados, que é o problema da HQ americana, e teoricamente o problema do cinema, talvez, nesse caso, mas no final deu muito certo. Então, tipo, eu acho que esse aumento da complexidade, esse aumento das consequências do que acontece em cada edição, né, é legal, porque você termina conhecendo mais o personagem de uma maneira mais profunda, mas também tem esse problema, que vai chegar uma hora que vai começar a ficar esquisita a história, eles vão ter que zerar tudo, matar todo mundo, sei lá o que vai acontecer. Então, eu acho que teve uma evolução, sim. Eu acho que os escritores, eles começaram a talvez se divertir menos em cada edição, mas pensar a médio e longo prazo, assim, no super-herói. E nessa complexidade, eles não estão matando a galinha de ouro deles, porque afinal de contas, parte do interesse, ou talvez da brincadeira, do primeiro contato, de quem entra em contato com esses heróis, era justamente, eu quero ver as pessoas sendo congeladas vivas, eu quero ver a pessoa indo muito mais rápido, eu quero ver o superpoder que funciona na hora que o bicho pega. Quer dizer, se eu aumento em complexidade, se eu aumento a culpa em relação a usar o meu poder, se eu aumento os problemas que... Quer dizer, eu acho que não faz muito tempo que as pessoas realmente começaram a se... que dentro mesmo da linha da Marvel da DC, que começaram a ter questionamentos lá dentro que, pera, se eu destruo o prédio está destruído mesmo, né? Que antes era... No dia seguinte a cidade está refeita, né? Eu acho que eles têm isso mais ou menos planejado, né? Dentro da equipe de roteiristas, mas porque assim... Então, por exemplo, o Demolidor. Eu acho que o Demolidor é um personagem que teve histórias regulares boas, mas teve uma época que revelaram a identidade dele, ele foi para prisão, e o traço em si do desenhista também era carregado, né? Era Alex Maleev, depois passou para o Michael Larkin. Era um nanquinzão bem carregado, e depois terminou essa fase, né? Eles zeraram a história, não. Vamos fingir que deram uma desculpa, ninguém sabe que o Matt Murdock é o Demolidor. Aí,
Então, aí passou pro Mark Waid e aquele italiano, um traço mais leve, as histórias mais não tão carregadas, né? E são histórias legais, e são histórias legais para você apresentar o personagem, mas sempre tem esse ciclo, né? Eles dão uma viagem e vão até onde conseguem, depois... Eu acho que o problema não é o ciclo, é a desculpa que eles usam para... A desculpa, justamente, a desculpa que eles usam para fechar esse ciclo, né? É uma coisa que mudou bastante, por exemplo, se a gente for pegar o Homem-Aranha do Stan Lee e do Ditko, é o que eles chamam de descompressão do quadrinho. Que aquela primeira história do Homem-Aranha foi contada em 8 páginas. A gente pega o Homem-Aranha Ultimate, foi contado em 6 revistas, né? Então o quadrinho está acontecendo menos coisas por página e tipo, antigamente devia acontecer muita coisa por página, tinha muito diálogo carregado, e agora não, os diálogos são bem curtinhos, são rápidos, a gente lê rapidinho uma história em quadrinhos, assim. E outra coisa também que é esse negócio de vender os quadrinhos por arcos, né, que vocês falaram antes, que o pessoal viu que encadernando os quadrinhos, 6 edições, 7 edições, ia ficar muito mais fácil para eles revenderem depois disso aí, como os trade paperbacks, né, os encadernados. Então todos os arcos agora são pensados como arcos mesmo, não são pensados como uma coisa longa, uma novelona, como eram os X-Men, que ele plantava uma sementinha lá e se revelar só 30 edições depois. Não, tudo se resolve em 6 edições. E fechadinhas. E depois das 6 edições a gente dá uma zerada e todos nós entendemos que é isso mesmo, zerou, vamos fazer ele fazer uma outra aventura. É que isso me faz pensar numa pergunta aqui. Pô, já que a gente está aqui, todo mundo consome quadrinhos assim, vocês acham que precisava ter cronologia? Olha, eu acho que as grandes histórias, algumas das grandes histórias de quadrinho, elas deram a mínima para cronologia, né? O Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, que seja, um monte de coisa que sai, o Demolidor, né? O Batman 1, ele não está nem aí para cronologia, ele é lançado, o cara tem uma grande ideia para usar o personagem e coloca, né? Então eu acho que em parte parecendo os filmes não que sejam bons ou ruins, mas os filmes do Batman, né? Eles não têm cronologia quase nenhuma, tem o Michael Keaton talvez tenha alguma coisa, mas nem parece uma cronologia de verdade. Então eram filmes legais, feitos e vendidos do mesmo jeito, ninguém esperava ter conexão. Mazarop, né? Mazarop na selva, Mazarop não sei o que lá, então é isso. Trapalhões, né? Eu vou pegar o personagem, eu gosto muito desse personagem, agora ele vai viver essa história. Agora eu gosto muito desse personagem, ele vai viver essa história, então zera tudo. Não sei, mas eu tenho a impressão que alguns personagens funcionam melhor saindo da cronologia. O Batman, por exemplo. Outros, como o Homem-Aranha, eu acho que não se prestam tão bem para one-shots ou para minisséries. Que eu acho que as consequências na vida deles, pessoais, são muito são fortes, muito importantes para ele. Eles refletem demais nas histórias e fechar esse ciclo para zerar de novo fica complicado, né? É porque a cicatriz do Batman é a cicatriz zero, né? A cicatriz de infância pré-personagem. A cicatriz do Homem-Aranha é pós ele, né? É a Gwen Stacy, é o tio Ben, mas a Gwen Stacy é a grande cicatriz para ele poder carregar nas outras histórias, mas a do Batman é antes dele. A gente vê esse fenômeno da Marvel da DC em números uns, né? Estão lançando vários números uns. É o Fresh Start, é os Novos 52, é o Renascimento DC, é All New, All Different, All Marvel, sabe? Então fica complicado, assim. E é a mesma cronologia. Mas é por causa de cinema? É por causa que agora explode cinema e todo mundo procura os cinemas e daí alguém sai da sala de cinema falando: nossa, eu acho que eu preciso ver como é que é isso no seu formato original, vou na banca e daí eu tenho que bater com esse, porque é com esse que eu vou confortavelmente me associar a esse personagem. Eu acho que isso é que as editoras pensam, mas acho que não é o que funciona na prática. Porque acho que todo mundo aqui começou no meio de uma história, né? Ninguém começou do número 1. Não, todo mundo, eu acho que eu comecei a ler Homem-Aranha no primeiro encontro com a Gata Negra. Já tinha acontecido um monte de coisas faz tempo. Aí entregou a idade. Eu comecei a ler, acho que o primeiro gibi do Homem-Aranha que caiu na minha mão, eles estavam falando da tristeza do Capitão Stacy. E eu, puxa vida, who the hell? Quem é Capitão Stacy?
E as notinhas no pé de página, né? Veja Capitão América número 17. Eu acho que isso faz parte da graça de colecionar quadrinhos, né? A gente tem que ir atrás, tem que buscar, ver o que aconteceu, por que aconteceu. Obrigado, Gibiteca. Gostaria de agradecer publicamente a Gibiteca por ter me salvado dessas situações. Eu também conheci a ler HQ por causa da TV, né? Por causa dos X-Men. Eu assisti o desenho, achava super legal, descobri que era quadrinho. E eu não sei se eu parei e pensar, putz, mas isso não tem nada a ver com o que eu estou vendo na TV. Porque quando eu comecei a ler, era outra ideia, outros personagens e tal. E nem por isso eu deixei de seguir lendo X-Men, que eu, sei lá, eu tinha uma empatia com o que estava rolando ali. Não esperava a cronologia, na verdade, não esperava que fosse um... Tanto que tinha uma HQ que era X-Men da TV, alguma coisa assim, que era exatamente os mesmos, um repeteco. Sim. Aquilo eu não gostava. Era ruim, ruim. Desculpa aos artistas envolvidos, era ruim. Aí, é nessas horas que eu tenho medo de estar falando, era ruim, recebendo um negócio aqui no ombro. Ai, desculpa, mas realmente, porque era isso, porque vai para uma outra mídia, né? É de outra mídia, daí a migração de volta... Acho que eu podia aproveitar esse momento que você está com essa lembrança vívida da ruindade na cabeça. E o que eu acho legal dessa mesa aqui é aquela pergunta do título, né? Faz mal? Quem faz mal. E é isso que eu acho que a gente podia tocar por aí, porque gostar, todo mundo aqui acho que está meio comprometido no cartório, né? Não tem muito o que falar. Mas e aí, quando o Alan Moore lá fala da cultura norte-americana, que o super-herói é o exemplo do autoritarismo e tudo mais. Porque acho que a gente podia começar a não problematizar só nesse sentido que o Alan Moore problematiza, mas até numa questão de mercado, né? Porque, tipo, a gente curte, ok, mas será que não tem uma hora lá que você entende que o mercado se reduz a super-heróis, assim? Isso pode ser mal, não estou falando que é mal, mas isso pode ser mal ou não, a gente parando para... E afinal de contas, né, o super-herói é a droga de entrada. Ele é a droga de... Ele é a droga de convite. A Mônica é a droga de entrada. A Mônica é a droga de entrada. A Mônica diz... Consome coisas mais pesadas, né? Não, mas eu acho assim, pra mim, não sei pra vocês, né? Eu comecei com super-heróis, eu não comecei com Turma da Mônica, tá? Eu comecei com Homem-Aranha, Batman... Só que depois isso me levou para outras coisas, Asterix, né? Eu comecei criança lendo Asterix na biblioteca do colégio, né? Aí depois, mais para frente, eu comecei a ler Moebius, né? Mas isso foi bem mais para frente. Mas agora se faz mal, acho que o sentido da pergunta seria se só levaria ao consumo só de super-heróis. Acho que não é só o consumo de super-heróis, é saber se realmente... Porque a questão toda do vídeo do Alan Moore ou da reflexão em cima do herói é se toda vez que eu tenho um problema eu tenho que resolver porque eu tenho um poder mágico que funciona ou eu dou porrada porque funciona. Tem que resolver na porrada. Eu tenho que resolver no cacete. Se eu tenho que resolver na violência, isso enquanto consumo regular, especialmente, né? Enquanto consumo frequente. Isso é ruim para mim. Eu o tempo todo consumi histórias de pessoas que resolvem sempre isso no braço. Eu acho que isso tem a ver com senso crítico. Se a pessoa tem um senso crítico formado, se ela tem um senso crítico, que é uma coisa que eu discuto bastante no blog, né? Que as pessoas têm que formar o senso crítico para poder interpretar as coisas que elas estão lendo. Porque se elas lerem literalmente a coisa ali, elas não... Né, vão pensar que é só violência realmente. Sim, e não precisa nem ser só violência. Em alguma hora você vai estar numa posição de vantagem, tendo uma coisa que o outro não tem. Isso pode ser ou uma ferramenta que você tem e os outros não têm, ou uma posição de um cargo mesmo, né? Você é presidente do comitê no centro de estudos, você caiu de paraquedas lá, mas de repente você está numa posição de poder, né? O que você faz com aquilo, né? Então, eu acho que se implicar só na violência, né? Eu acho que tem um leque de opções, de questões morais aí, enquanto o super-herói. Eu estou numa posição de vantagem, eu estou numa posição onde as pessoas me admiram, né, ou invejam, né? O X-Men toca muito nisso, né? Porque eu não tenho aquele poder, e aí? Né? E as pessoas vão invejar. Então, acho que essas questões morais, né, quando o gênero super-herói toca, acho que é legal mostrar isso, entendeu? Agora, a violência em si, sim, você
querer resolver isso na porrada, querer... Tem até... Tem uma história de um amigo meu que ele consumia super-heróis, só que ele era criança, né? Aí ele achava que era o Superman e, de repente, do terceiro andar do prédio, ele tem uma cicatriz que percorre a perna dele até hoje, mas, né, passou por várias cirurgias e tal, mas se deu bem, ele é um atleta de natação e tal, graças a Deus, né? Mas ele dá um exemplo que faz mal. Fez mal, E sim, né? Meu quadrinho é só porrada. É só violência. Era aí que eu podia chegar. Bom, eu acho que é isso, assim... E você se sente culpado? Você terminou ele, você falou assim, nossa, eu estou estragando gerações, eu estou dominando mentes... Não, assim, na verdade, o que eu sei, assim, que eu tenho certeza é que super-herói faz mal pra caramba pra mim, assim, ficar desenhando aquilo dali. Mas... eu acho que é isso, assim, tipo, esse quadrinho que é feito por essas editoras, eu acho que ele tem quer dizer, o próprio conceito de super-herói, ele tem uma questão conservadora já enraizada nele, né, esse próprio conceito de vigilantismo e tal, e eu acredito que até por isso, assim, que o consumo de quadrinhos de super-herói atualmente está só caindo, assim, sabe? Por exemplo, a gente ainda tem essa questão do cinema e tal, que chega em muita gente, mas o quadrinho de super-herói, eu acho que ele nem tem feito mais tanto sentido como linguagem, assim, sabe? Contar histórias nessa linguagem das histórias em quadrinhos a partir do cinema ali, já não tem mais aquela função que tinha antes, sabe? Eu acho que os super-heróis também têm outra função que é paternalista, né? Função, tipo, ser pai tá supervisionando os outros, assim, e tem a função paternalista, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? De proteger e o lado de supervisionar e de se meter na tua vida e, né, pautar a tua vida por determinados atos morais, assim, digamos assim, que o super-herói sempre vendeu a moralidade, no caso. Então acho que talvez a pergunta fosse não se o super-herói faz mal, se fazem mal os super-heróis. Se as pessoas estão fazendo mal aos super-heróis que não estão relacionados com a nossa realidade, porque a moralidade dos dias de hoje já é bem diferente da moralidade que foi quando foi criado os super-heróis. Aí nesse ponto, eu acho que, claro, que quando você tem duas, você até comentou alguma coisa sobre isso, tem que ter um senso crítico. Quando você tem 6 anos de idade e está começando a ler, você não, na verdade aquilo que você está lendo às vezes vai ajudar você a formar o seu senso crítico. E eu não sei se por esse lado crítico, assim, que a gente está analisando, faz muito sentido. Porque quando eu via o Pica-Pau na TV, eu nunca me imaginei assim, pô, o Pica-Pau podia ser um cara que vai para a escola comigo, ou, sei lá, o Wolverine pode ser qualquer pessoa que conheça. Eu acho que ao invés de eu transferir aquele mundo que eu estava lendo ou vendo para a minha realidade, eu me transferia para a realidade daquele mundo. Então eu nunca imaginei que eu ia poder voar, por exemplo, porque eu não vivo naquele mundo. Então esse discernimento que você tem, que teoricamente a gente tem que ter da ficção e realidade, e eu não sei se a ficção, ou o super-herói, ele tem que funcionar quase que diretamente como um reflexo ou uma analogia de algo que existe na nossa sociedade. Por exemplo, vou comparar como o lance do vigilantismo. Eu não sei se eu ia comparar um regime militar, por exemplo, com o Watchmen lá e tal. Então, porque eu acho que é uma analogia para isso que a gente vive, mas não necessariamente precisa ser um reflexo daquilo que a gente viveu. Ele pode ser de fato, e é uma ficção de outra coisa, né? O mundo provável é um mundo que não é de fato um reflexo de cada detalhe que forma a nossa realidade transferida para ela. Uma realidade foi construída de outra maneira diferente. Então, se você conseguir separar, né, o super-herói dessa comparação e falar, não, ele vive no mundo dele e Gotham não tem nada a ver com São Paulo, e tem a ver, tem prédio, tem pessoas e tal, mas o resto da construção histórica de Gotham não é como foi São Paulo. Então, muitas vezes a gente faz essa analogia direta a Gotham representa o Chicago dos anos 40 e tal. Não sei se é bem isso. Claro que você rouba a referência do mundo real para criar a tua ficção, mas não sei se ela é de fato um reflexo direto, assim. Eu acho que essas coisas, na verdade, assim, pelo menos é o que eu penso, né? No caso do meu trabalho ali, eu tento colocar, né, igual eu falei, a minha história em quadrinhos de super-herói, ela é pura violência, assim. Mas só que ela é essa violência, né, para parte dessa pergunta que você me fez, que é para discutir justamente isso aí, sabe? O que essa violência gera, sabe? Se a gente levar ela em pontos extremos, assim, o que pode acontecer.
No caso desse quadrinho meu, né, que é a Parafuso Zero, que é um universo de super-heróis, assim, né, de super seres. E aí a ideia é colocar essa violência mesmo no nível extremo, assim, em que todas as pessoas daquele universo têm superpoderes, né, e ver o que... Tem outras histórias em quadrinhos, inclusive, que fazem isso, assim, né, também, do próprio Alan Moore mesmo tem. Mas eu acho que é isso, assim, Mas, e para ir juntando nisso que você está falando, eu acredito que as histórias têm, sim, que conversar algumas coisas, sabe? Eu acho que, independentemente do que elas estão falando ali, elas estão falando algo. E aí a gente tem que pensar, assim, né? Ver o que tá rolando ali, porque não é simplesmente também uma coisa completamente fora e tal. O que o cinema tá falando pra gente também. Né? E aí é perceber, tem esse senso crítico mesmo que vocês falaram. Não, só pra gente pensar, inclusive, como é que algum nível de responsabilidade já foi sentido e já reverberou dentro do universo deles, responsabilidade ou noção de mercado, que começa a ter algum nível de inclusão social e de aumento de representatividade de gênero dentro de histórias em quadrinhos, mesmo de mainstream de super-herói, né? Quer dizer, de alguma maneira, seja por mercado ou por responsabilidade, eles começam a tentar incluir isso já nas histórias regulares, certo? Eu acho que isso já foi feito antes, mas de maneira um pouco mais branda, assim. Lembra aquela série do Arqueiro Verde e Lanterna Verde, desenhada pelo Neil Adams? Sim. Eles tocavam muito em questões sociais, né? Tanto que teve drogas. Então, só que ainda não faziam muito disso, né? O mainstream ainda era querer cair na porrada com o vilão, né? Mas acho que hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, com acesso ao que está acontecendo no mundo, a gente tem na palma da mão, acho que isso meio que foi inevitável, né? Porque muitas pessoas estão tomando partidos, estão tomando posições ideológicas, e as editoras também fazem isso, né? Ou pelo menos com algum segmento de títulos que eles têm, né? Então isso acaba acontecendo mesmo. Heróis mais ideológicos, heróis mais representando certas etnias, né? O próprio Mark Morales, né? O Homem-Aranha, né? Ultimamente ele é negro, ele é latino, né? Enfim. Um bom exemplo de que super-herói faz bem, um bem que os super-heróis fizeram agora, por exemplo, foi no filme do Pantera Negra. Que vocês viram tantas petições que foram para levar crianças negras de baixa escolaridade, pessoas pagando o ingresso para crianças negras para elas poderem se ver no cinema, porque elas nunca tinham visto um super-herói negro. Então, nesse sentido de representatividade, para quem faz parte de uma minoria, é muito importante. Então, como os super-heróis estão em voga agora, e eles são a coisa que todo mundo mais quer ser, pelo menos quem é criança, né, quer ser, se poder se ver assim, uma pessoa tipo igual a ela, que tem superpoderes, que é uma pessoa incrível, assim, que todo mundo gosta, então faz um bem incrível para a sociedade. Então, nesse sentido, eles fazem bem. Em outros sentidos, aí, né? E outra coisa do super-herói também é porque quase, se eu fosse comparar ele com vamos supor que se tirar os poderes, ele vai virar uma pessoa normal, certo? Então você coloca os poderes, e aí para ele poder funcionar, ele precisa do desafio. Então quase nunca vamos supor que não tem crime, não tem nada acontecendo, por mais que ele tenha os poderes, ele não vai ter nem para que usar, sacou? Então quase sempre o super-herói, na condição de super-herói, para ele funcionar dentro do universo, ele precisa do antagonista, do super-vilão, né? Então, quando você pensa na proporção que ele tem de poder e a proporção que ele tem de fraqueza, em comparação ao super-vilão, ele quase vira como uma pessoa normal, né? Então ele precisa do super-vilão. Então eu acho que ele é mais se for considerar analogias, uma analogia de um ser humano normal se deparando com uma ameaça incrível, né, que acontece na nossa vida, com coisas do dia a dia, e ele usando a força dele, que é proporcional às fraquezas que ele tem em relação ao vilão, e vencendo, né, basicamente isso. Então, eu acho que se for comparar, se fosse tirar o super-herói, se ele faz bem ou se ele faz mal, se fosse um mundo inteiro de super-heróis, ou um mundo inteiro de pessoas comuns, então você quase que compara um com o outro. A diferença é o desafio que ele vai ter. Isso aí que o Ibrahim falou tem muito reflexo nos quadrinhos do Mark Millar,
nesse similar verso dele, que é a coisa que está mais fazendo sucesso, que está mais refletindo o nosso mundo, eu acho, talvez, nos super-heróis. Né? Tem o Kick-Ass, tem Procurado, tem vários aí, né, que ele criou e estão fazendo muito sucesso no cinema e as pessoas estão gostando. Então ele tem esse dom de conseguir fazer isso que o Ibrahim falou, pegar aquela pessoa que é normal e dar um poder para ela, mas ela continua sendo mais ou menos normal, só que ela tem uma moralidade, alguma coisa que ela precisa enfrentar para ficar feliz, sei lá. Mas nesses formatos ele está também carregando uma questão até todos eles carregam uma autocrítica ao próprio formato, né? Que é o que o João também faz, né? Quer dizer, ao utilizar a ferramenta, você conhece essa lógica e eu uso então isso que você já conhece dessa lógica e a falha da lógica para justamente aumentar a minha comunicação com você, né? Eu acho que é isso, tipo assim, você tem que pegar ali... O quadrinho de super-herói, na verdade, ele tem esses padrões já, né? Tipo assim, as possibilidades mesmo que ele gera a partir desses padrões são gigantescas, assim, dentro da linguagem dos quadrinhos, o que os quadrinhos podem fazer a partir disso, né? Só para complementar uma coisa aqui que a gente estava falando, desses personagens agora, de estarem usando, né, tendo personagens negros, personagens... representando LGBT, enfim. Mas uma coisa também assim, que a gente tem que começar a pensar, eu acho, é que tem todo esse mercado já, ele está produzindo esse conteúdo, né, para essas pessoas, mas, por exemplo, a gente aqui nessa mesa são 6 homens brancos falando, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que abrir esse espaço para essas pessoas também produzirem e elas falarem isso, sabe? Eu acho que dentro disso... A gente, como autor, acho que a gente tem que fazer um recorte nosso ali. Mas se a gente também ficar querendo falar para mulheres, para o que elas têm que fazer e tal, isso aí eu acho que começa a virar um problema, sabe? Mas na indústria tem isso acontecendo, né? Quer dizer, o Pantera Negra tem um escritor negro, a Kamala Khan tem autoras, e a Mulher Gato também tem uma escritora. Isso tem acontecido, eu tenho achado interessante. Desculpa. É tímido? É tímido, sim, é tímido, mas é melhor do que tinha antes. É melhor do que tinha antes, mas tá tímido ainda. Teve uma situação, por exemplo, na editora que eu trabalho, nesse quesito, que foi o contrário. Eles estavam procurando uma desenhista, só que tinha que ser mulher, não podia ser homem. Eu não sei se vocês estão sabendo daquele tal Comics Gators. Então, Comics Gate, não. Vocês não querem falar, porque na verdade eu ia ler, mas eu fiquei com preguiça e não li. Então, se você quiser comentar algum... Assim, Comics Gate foi ninguém sabe ao certo como começou, mas parece que foi uma lista de gente, de autores, acho que de pauta esquerdista, acho que foi isso. Que apoia a diversidade. Que apoia a diversidade, daí começaram a boicotar os quadrinhos e obras deles. Eles bolaram uma lista e essa lista foi aumentando. Isso já tinha acontecido com os games também, só que isso aí foi anterior ao Comics Gate, então entrou em voga isso aí. Tem um canal do YouTube chamado Diversity and Comics, que, muito pelo contrário, fala mal da diversidade, que fez essa lista. E pessoas associadas a eles, o desenhista Ethan Van Siever, que é desenhista do Lanterna Verde e tal, tá envolvido com Trump isso. Até o fim. Fã do Trump, só posta coisa do Trump no Facebook, assim. Mas as editoras não toleram muito, né? O próprio Ethan Van Sciver lá, ele foi citado pela... Johnson, lá, esqueci o nome dela, que é a diretora da DC, que falou que isso ali não tem nada a ver com o que eles pensam. Então, por mais que tenha essas laranjas podres aí do saco, elas não são muito toleradas assim, na indústria como em geral. Esse Comic Skate mesmo, quanto mais a gente fala, o pior é, porque é tão pobre o movimento que pessoas meio ridículas ali querendo... Não sei se estão querendo propagar alguma ideia ou então ganhar fama, não sei. Que esse tipo de coisa, que na verdade é o próprio mercado que regula, né? Não adianta você falar, não, evite. Por mais que você fale evite, o pessoal vai lá, consome. E se for bom, se a história foi boa... É a mesma coisa que dizer aquele filme Snuff, aquela fita VHS que passou nos anos 80 de mortes para todos os lados, que todo mundo falava assim, você não deveria ver, porque é fita de gente morrendo. Você falava isso para uma pessoa de 14 anos, a pessoa... A primeira coisa que você vai fazer... Onde eu arranjo esta maldita fita? Por favor, eu preciso ter acesso a isso. Um amigo meu jura que viu na casa de... Eu quero ver também. É isso. É um inferno.
essa história de super-heróis, ou pelo menos esse tipo de super-heróis que a gente está falando aqui, eles têm lugar geográfico marcado no planeta, né? Do globo terrestre. A gente sabe de onde eles são. Porque esse mesmo nível de super-herói, ou esse tipo de super-herói, o quanto ele vingou fora dos limites geográficos, Estados Unidos, Inglaterra... Claro! Mas é claro! Como é que a gente está aqui e a gente não vai falar de super-herói brasileiro? Eu tô aqui para cometer heresias, eu quero me divertir. Jesus, isso é um snuff filme. Posso? Claro, por favor. Bom, então, eu acho que esse movimento do super-herói, ele gira o mundo todo, assim, igual o pessoal já citou aqui, já tem em diversos lugares. Mas uma coisa que eu tenho achado muito interessante, assim, foi uma coisa que eu comecei a perceber já tem um tempo, e aí eu fui tentando fazer um mapeamento mesmo de autores brasileiros aqui que estavam fazendo esse tipo de quadrinho, né? É que ali por volta de 2008, 2009, a gente, assim, conscientemente, eu acho que não teve nenhuma conversa entre os autores brasileiros aqui, mas dentro do quadrinho underground autoral brasileiro, começou a sair uns super-heróis ali, eles foram, sabe, pipocando ali e tal, mas era um movimento que estava, primeiro, eu acho, contestando um pouco esse quadrinho, e segundo, usando a linguagem dos quadrinhos para contar outras histórias, mas pegando realmente porque as pessoas começaram lendo super-heróis e tal, e já tinham aquela bagagem ali, sabe? Porque os heróis brasileiros antes... Os heróis brasileiros apareciam muito em zine, né? Eles estavam super... Nos anos 80 você encontrava eles isolados, independentes, alguém tentando fazer uma experiência aqui e ali. Herói, falando do herói como um herói americano mesmo. Eu tenho um poder, eu vou enfrentar e coisa e tal. Não, é aquela coisa, né? Você vestia a bandeira do Brasil e combater o crime e tal. Mas, assim, tem esse movimento, ele está sendo muito legal. Assim, lá na editora Pulo, né, que é a editora minha e da Ellen, a gente começou uma série, inclusive, de entrevistas que o Ramon Vitral, o jornalista, né, tá fazendo com alguns autores sobre esse movimento mesmo, assim, desses super-heróis que surgiram aí. Ele tem um pouquinho de variação, esse movimento, assim, e na verdade eu tô chamando de movimento, mas não existe nenhuma conclusão. Não assim, teve uma reunião? Não tem nenhum tipo de conversa em relação a isso. Assim, é mais uma coisa... Não teve. Então, é mais uma visão minha, assim, de pegar uns autores ali e juntar isso dentro de algum pacote, alguma coisa assim, e passar a ver desse jeito, assim, sabe? Mas eu acho que, por exemplo, assim, começou ali por volta de 2008 ali com a galera da Samba, já tinha uns quadrinhos de super-heróis dentro da Samba, e a Samba é uma revista underground que está experimentando linguagem de quadrinhos, sabe? E, ela acabou já, né? Saíram, acho que, se não me engano, 3 edições. Mas... Então já tinha esse quadrinho ali, aí já tinha gente, sei lá, da Beleléu no Rio fazendo, aí tinha o Gerlach aqui no Sul fazendo, sabe? Tipo assim, as pessoas foram fazendo, a Love 6 em Brasília também, né? Fazendo, sabe? Aí até chegar também no meu próprio trabalho, ali em 2016, quando eu lancei a Parafuso também, sabe? Então tem autores que antes, sei lá, lançaram outros tipos de trabalhos, outros livros, graphic novels e tal, mas que começaram de alguma forma a fazer ali esse quadrinho também, assim, sabe? É um movimento que eu tenho reparado, assim, e hoje em dia a gente já tem uma galera fazendo. Talvez precisasse dessa reunião, né? Um desses movimentos aí que o João falou, desses heróis pós-modernos, essas releituras aí, tem o Adriá, que tá lá na feira ali também, que ele faz o cara unicórnio, que é um cara que foi picado por unicórnio radioativo e vira um super-herói gay. Né? E tem esse negócio de representatividade, é um quadrinho muito bom, recomendo para vocês que se passarem lá na feira, deem uma olhada. Mas também tem, por outro lado, tem a visão rançosa dos quadrinhos dos super-heróis brasileiros, que são os conservadores. Essa semana um cara compartilhou um desenho do super-herói dele apoiando o Bolsonaro. Então é meio complicado. E também eu fui contratado por um cara lá de Porto Alegre para fazer o super-herói dele, que é o Super Tinga, que é o super-herói da Restinga, que é um bairro de Porto Alegre, que é um dos bairros mais pobres de Porto Alegre. Eu falei para ele, tá, vamos fazer uma coisa social. Daí ele disse, não quero nada social, eu quero uma coisa universal para o meu herói. Então, né, tem esbarrar nessas coisas, sabe? Eu acho que quando começaram a surgir esses personagens, os super-heróis brasileiros, eles ainda eram muito calcados no que era apresentado pela Image, pelas editoras americanas. Só depois começaram a questionar, né, porque não era só você mudar a geografia, né, trazer para São Paulo, para
as grandes metrópoles, onde uma similar de uma Nova York, né? Mas depois começaram a surgir esses personagens de representatividade e começaram a surgir outros. Assim, eu não sei se a gente está tentando evitar falar do Gralha aqui, mas então o Gralha, que né, tá com um álbum novo aí para vender, meio que questionar o próprio gênero, tirar meio sarro do próprio gênero e utilizar o próprio gênero mesmo como ferramenta de comunicação com o leitor, né? Não sei se foi o ano passado que eu vi, teve uma HQ chamada A Ordem, que quis reunir todos os personagens brasileiros. Acho que saiu um número 2 até. Eu não sei eu não comprei, não sei onde que saiu, mas eu sei que estava no número 2. Acho que sim, acho que fizeram catarse. Isso que o João falou de ter só homens brancos, não sei o que. Eu sou gay, né? Então eu estou fazendo aqui a diversidade. Mas teve um cara que era dessa ordem aí que lançou um super-herói gay. Só que ele não é gay, ninguém que dentro da revista é gay. Então, como uma pessoa vai lançar uma campanha dizendo o primeiro super-herói gay brasileiro, sendo que ninguém ali faz parte do movimento, ou enfim, é aquilo lá, aquela identidade, né? E que respaldo que eles vão ter do público, né? E a Pablo Vittar está envolvida nisso, na história, de alguma forma também, já rolou várias polêmicas com isso. Então, né, como é que isso fica? Mas está envolvido mesmo ou é aquelas coisas de meme? O Pablo Vittar está envolvido... O Pablo Vittar fez... É a parte da Ursal, Pablo Vittar está trazendo os alienígenas para o Brasil. O meme viaja, né? Mas na questão desses novos formatos, né? As pessoas identificam... Eles identificam novos formatos como sendo formatos de heróis? João, você acha que quando as pessoas pegam o Parafuso Zero, as pessoas olham e falam assim, essa é uma história de heróis? Acho que não. Né? Dentro dessas entrevistas que eu mencionei aqui, inclusive a Miti, né, da Itiban, aqui da cidade, ela fala sobre isso, assim, por conta de ter essa loja, né, ela tem esse contato com leitores, com o público mesmo que consome quadrinhos, e ela fala que não, assim, que, sei lá, quem busca um quadrinho meu, ou um quadrinho de super-herói brasileiro e tal, tá muito mais atrás do autor, né, que tá fazendo, que já conhecia por outros trabalhos, acaba querendo esse trabalho também, do que uma pessoa que gosta de super-heróis chegar no meu trabalho e querer comprar, até porque é muito diferente, assim, né, uma coisa da outra, assim. Provavelmente as pessoas nem vão gostar do meu trabalho. Porque você vai ver, porque tem inclusive essas histórias, esses heróis que a gente tinha no Brasil, todos eles fazem, quando mencionou Overman, né? O Overman é uma sátira deslavada, eu quero sacanear tudo que eu odeio de heróis e vou escancarar isso pra frente, né? Não é uma continuidade do gênero, né? Eu acho que tem esses dois, né? Você está citando os heróis que fazem bem, esses casos aí. É que tem esse movimento indie, eu nem chamo de indie, porque na verdade é exatamente uma cópia do Capitão América, uma cópia do outro cara. E tem uma galera, eu acho que tem eu não sei se é uma nostalgia por talvez algumas das piores fases dos quadrinhos americanos, né, que é aquele começo da Image, aquela fase tá tudo ruim. E aí tem a galera que gosta dessa coisa. Sério, é um grupo, eu conheço várias pessoas, não são pessoas ruins, mas eles têm esse amor, essa vontade de fazer os caras super musculosos e as meninas com peitão. E aquilo a estética que pra eles é a melhor estética dos quadrinhos, sacou? Sendo que nem os quadrinhos atuais não usam mais essa estética. Exato. E eles querem meio que reviver essa parada, ou querem trazer essa nostalgia porque eles estão produzindo, e eles só conseguem desenhar histórias assim, criar histórias assim, quase... Eu não estou criticando nenhum específico, mas não é que eles não têm mensagem, é que a mensagem é exatamente aquilo que quer passar. Eu quero copiar um herói americano e fazer o meu super-herói brasileiro, o nome Capitão Brazuca, sei lá. Não sei se tem isso aí, não conheço. Talvez tenha. Mas ele quer fazer isso aí, um cara musculosão, com uma capa, só muda a cor da roupa e a cidade que ele mora. O resto, os textos são todos iguais ao texto que você viu nessa época negra dos quadrinhos americanos aí. Então esse é o herói que faz mal, porque ele fecha a gente num tempo, né, numa época onde o quadrinho está sendo mal feito nos Estados Unidos inteiro, assim, pode-se dizer, né, no mainstream pelo menos. Então eu acho que tem esse quadrinho que se impregnou, por causa da estética, talvez, por ter esses caras musculosos. Eu acho que a gente
também não mais uma vez criticando, mas a gente gosta de filme do Steven Seagal, assim, sacou? É tipo o mesmo perfil. É legal, mas você sabe que a mensagem não tá exatamente ali, né? Então a galera gosta de eu realmente gostaria de conhecer uma pessoa que gosta dos filmes do Steven Seagal pela mensagem. Eu queria conhecer essa pessoa, eu queria tomar um negócio com ela, porque deve ser incrível de ver o que acontece aqui dentro. Filmes do Domingo Maior em geral. Exatamente. Mas tem aquele lá que ele faz o pajé, esquimó. Aquilo é representatividade. Aquilo é. Finalmente eu peguei um branco para fazer um indígena esquimó. Isso é muito legal. Nossa, que mensagem bonita. Não é? Que mensagem bonita. E os quadrinhos brasileiros que imitam os Estados Unidos é o replicante do Van Damme, né? Nossa, a gente realmente... Ok, a gente foi para outro lugar. Vamos voltando aqui a Vaca Fria. Fora a questão de incluir, então, assim, do pessoal pensando mesmo nos quadrinhos do mainstream, fora o fato de estarem incluindo, tentando fazer inclusão de gêneros, tanto nos personagens quanto nos autores. Existe alguma mudança significativa do mainstream em relação à produção atual? O que está saindo agora? O que está saindo no meio dessa efervescência das pessoas falando assim, o editorial está em crise, as pessoas não querem consumir mais. Existe alguma outra mudança em relação ao mainstream agora? Existe de autores, por exemplo, autores de histórias, e de histórias, né? E de histórias. Histórias é mais ou menos aquilo que a gente falou, né? Que mudou um pouco a estética, mudou um pouco a narrativa, né? Eu só estou imaginando realmente essa sala que agora, antes a gente tinha aquela mesa imensa dos brancos héteros fumando. Aí muda uma década e tem aquela mesa dos brancos héteros e 2 negros fumando. Aí muda a mesa, tem os brancos héteros, tem um abertamente gay, o outro não vai falar, 2 negros, uma mulher que está do lado de fora da mesa olhando, não pode mais fumar, e daí pula para outra mesa, e daí agora a gente tem uma mesa que talvez tenha realmente 50-50 de homens e mulheres, tenha pessoas abertamente gays, tenha negros, tenha asiáticos, tenha indígenas, tenha latino-americano, tenha toda essa galera. Quer dizer, essa mesa não altera as histórias? Essa nova mesa ao redor da produção editorial, essa nova mesa não altera histórias? Pelo menos na Marvel, assim, se for olhar, a maior parte dos escritores que estão em evidência agora, eles vieram de pouco tempo atrás do mercado indie. O Jeff Lemire é um grande exemplo. Ele fazia um negócio que não tinha nada a ver com o quadrinho mainstream. A estética não tinha nada a ver, o texto não tinha nada a ver, o jeito que era publicado não tinha nada a ver. E hoje em dia ele escreve o Infinity War lá, que talvez é o título relacionado aos filmes e tal. Então eu não sei se essa visão que ele tem disso é crítica nesse ponto ou se é uma limitação editorial. Porque eu acho que ele deve se divertir, talvez, tanto fazendo isso, se o texto que ele produz e tal, ele deve incutir ideias que ele tem na cabeça, que ele usa tanto no indie quanto no mercado mainstream. Desenhistas também, tem uma menina que ela fazia uma tirinha do Homem-Aranha, assim, tipo, não era mainstream, não tinha nada a ver, era uma coisa que ela fazia semanalmente, assim, de brincadeira, bem esboçada. A Marvel convidou ela pra desenhar o Homem-Aranha. Então, tipo, eu acho que tem e eu acho que na hora que esse cara do indie vai pra lá, ele não tem que assinar um contrato, agora você tem que ser mainstream. Ele vai porque ele era legal, né? Então, eu acho que as editoras, elas precisam de mais pessoas legais que vêm do indie, que vêm de qualquer lugar, na verdade, né? Então, e muitas vezes a gente tem aqui no Brasil, com desenhistas, tinha que mudar o nome para ficar mais fácil. E, cara, isso é uma maior bobagem que já rolou, porque o José Luiz Garcia Lopes foi um dos maiores desenhistas da DC e nunca mudou o nome, né? E olha o nome do cara, né? E aí daqui os caras tinham uma alienação assim, com essa parada. Então eu acho que o mercado ele aceita qualquer coisa. Ele não tá nem aí se você é negro, anão, gay e paraplégico, sacou? Até porque tu não enxerga o autor, né? Exato. Eu nunca vi um editor da Marvel tete a tete. Ele não sabe nem se sou homem ou mulher, por causa do meu nome Ibrahim, talvez ele tenha dificuldade de saber. Então, ou não sabe, muitos não sabem nem que eu sou do Brasil, sacou?
e muitas pessoas do Brasil não sabem que eu sou brasileiro e lê o gibi que eu faço. Então, tipo, eu acho que esse mercado, essa mesa que você comentou, ela aceita qualquer tipo de autor hoje em dia. Não sei se as decisões lá, porque é uma empresa e tal, tem que ser feitas de um jeito que limite de alguma maneira. Por exemplo, não vai ter um quadrinho muito tipo, semi-pornográfico na Marvel, por exemplo, por uma questão editorial. Mas eu não fico nem imaginando nesse momento, eu nem fico imaginando um desenho, eu fico imaginando mesmo, especialmente na questão de roteiro. Qual é o nível, o que acontece eu que vim do indie e que tinha, obviamente eu tinha total liberdade do mundo porque era meu, eu publicava no meu blog, tá, dane-se, eu tinha um mauaco e me viro. Agora, nesse momento, obviamente o meu roteiro vai chegar na mesa do editor para não vai passar para o desenhista primeiro e tá pronto, tô aqui, né? Ele chegou na mesa do editor, o editor olhou. Então, aonde é que os roteiristas em si vão pegar o peso, as toneladas de peso, que é faça uma história para o Homem-Aranha nas suas costas e vão fazer assim, ai caramba, agora é aqui que eu moro, né? Ou é isso, ou a editora vai falar assim, olha, o que você mandou, o que você não é Spider-Man enough, então a gente tem que... É que eu vejo assim, dois movimentos, do indie pro mainstream e do mainstream pro indie. Tipo, por exemplo, a mulher do Matt Fraction, a Kelly Sue DeConnick. Ela começou no indie, ela foi escrever a Capitã Marvel, lá pra Marvel, saiu da Marvel e foi pra Image. E na Image ela lançou uma série autoral dela. Ela ficou conhecida através da Marvel e daí ela conseguiu mais público pro quadrinho indie dela. Então eles saem do indie, vão pro mainstream para fazer nome, mais ou menos assim, e depois voltam pro indie para poder lucrar com os direitos autorais que são deles mesmos. Tem muita gente fazendo a mesma coisa, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Sim. Trabalha, faz o X-Men aqui, mas faz seu projeto na indie. X-Men também. Você mesmo trabalha com a Marvel e não trabalha só com a Marvel? Eu não trabalho. Agora estou fazendo Marvel, fazendo DC, estou fazendo um trabalho para a Europa também, meio que simultâneo, só que cada um no seu tempo. Tem amigos também que trabalham na Marvel Image, sacou? Tem amigos que tem um projeto autoral deles e, pô, estão super felizes fazendo a Image lá, que tem, de fato tem menos restrição. Não sei se também tem um medo, assim, quando o cara vai trabalhar pra Marvel, já fala, puta, tem que fazer tipo aquele quadrinho que eu tava lendo lá. Eu acho que tem um receiozinho, né? O meu escritor, pra dar um exemplo tosco até, mas talvez seja uma espécie de limitação. Tinha uma cena que eu tô desenhando agora que era o maestro, né, o Hulk do futuro, e ele tá pelado. E era pra mostrar ele contra a luz, e aí ele até comentou, você consegue desenhar as duas bochechinhas verdes, assim, bem destacadas? A bunda dele, no caso. Aí o editor falou, não, cara, é melhor a gente colocar uma sombra aqui e tal. Então, é uma coisa bem pequena, mas talvez crie um pouco de limitações. Não, o tamanho do Hulk é grande. Então, tem essa... Decote sim, glúteos gama não. Essa é uma até decote eles pedem. Eu tinha feito uma cena onde eu tava uma mulher naqueles tubos de... como é que é? Não. Hibernação. Hibernação, exato. Hibernação. Tipo do Arma X lá e tal. E aí, pô, faz todo sentido ela estar pelada, sacou? Sim. Só que eles falam, não, é melhor fazer... Eu tinha colocado até umas coisas tampando assim e tal, mas... Subentendendo, né? Aí, mas fala, não, bota uma roupa e tal. Então tem isso. E isso vai... Porque o roteirista pede que seja nu, porque faz sentido na história que ele está escrevendo, e aí o desenhista, teoricamente, teria que fazer aquilo para remeter, mas aí você termina fazendo algumas coisas que não faz sentido para a história ou para o desenho, que é uma limitação que às vezes deve se transferir para o diálogo, por exemplo, né, quando alguém fala algum determinado tipo de coisa, ou para uma situação constrangedora ou então reveladora de um personagem. Eu acho que tem algumas limitações que acontecem para o escritor, para o desenhista, para a equipe, assim, que deve, não é explícito, mas está subtendido. Assim. Sim. Tá, eu? Por favor. A gente está falando de mudanças, né, mercado, e a gente está falando de roteiro, mas eu acho que uma mudança que a gente precisa considerar aqui é esse lance das bancas estão acabando aqui no Brasil, né, praticamente. E você tem cada vez mais encadernadas, né, encadernadas com preços pouco acessíveis. Não convidativos. Isso também não está configurando uma mudança
não só de roteiros e super-heróis, mas até do próprio... Porque você está tendo muita republicação de material antigo, né? E você está tendo muita coletânea. Eu, por exemplo, eu não compro, que nem vocês falam, mensal, porque eu prefiro esperar a coleçãozinha pra pôr na estante, né? Essa parte. Não, porque tem a lombada, gente. A lombada é outro desenho. Na real, é que resolve aquele velho problema que a gente tinha de comprar um mix, que você comprava por causa do Homem-Aranha e tinha 3 buchas junto. E você tinha que ler 3 quartos da tua revista, era um lixo e o pior é que daí você ainda ocupava espaço. E daí agora você compra 6 números numa encadenada, lê de uma vez. Essa coisa de você poder escolher uma história que você acha que vai ser boa mesmo, né? Porque às vezes era isso, realmente. Uma história boa do Homem-Aranha, 2 histórias vagabundas do Homem-Aranha e uma história dos novos defensores. Casar. Olha só. Olha que esquecível. Mas nossa. Tem a ver com a mudança de público aqui e lá também, né? Porque lá faz muito tempo que só vendem em comic shop, com outros distribuição. Só que a gente está esquecendo o formato digital aqui, né? Porque nós somos o pessoal que consome físico, mas e o leitor do digital? Né? O pessoal do digital, ele escolhe a história que ele quer e consome, não consome espaço físico na prateleira, né? Mas aí o digital tem problema, tu vai pagar pelo digital? Como assim? Você tem que pagar. Fora paga-se, né? Fora paga-se. O Vinícius dos Dois Quadrinhos, ele fez uma enquete lá no grupo dele do Facebook, perguntando se as pessoas pagariam por um gibi digital. Todo mundo disse que não. Aqui no Brasil, o pessoal não quer pagar por nada, né? Existe uma questão em relação ao universo digital, né? Isso e acho que não é um hábito nosso exclusivamente com quadrinhos, né? Ele vai para livro, podcast e qualquer outra coisa que... Mas aqui no Brasil também tem a questão do tempo, né? Porque mesmo que saia lá no Comixology, agora no Marvel Now, ele não sai em português já no primeiro dia. O cara não vai esperar. E tem alguém traduzindo de graça lá no mesmo dia e coloca. Então tem aquele mesmo problema que tinha antes, né? A galera às vezes comprava importado e tal para poder ter. Tem hoje com o digital. E o cara não tem uma fonte de acesso paga no Brasil para comprar o gibi que saiu nos Estados Unidos ontem, né? Então não dá tempo, não tem a distribuição, por mais rápida que seja, ela ainda não é eficiente. E hoje em dia com a internet você não vai, se você acompanha o Homem-Aranha, você não vai esperar 2 meses para sair a versão em português. Você vai lá e fala, onde que eu acho esse negócio? É igual o seriado de TV, o cara não quer esperar sair aquilo, vai lá e baixa a versão com legenda coreana, sei lá. Imagina, Não, e eu acredito que todo mundo aqui que assiste Game of Thrones tem HBO Go, né? Acho que todos aqui, né? Todos são assinantes, né? Claro. HBO, se você estiver assistindo esse vídeo, né? Todos são. João, você acabou fazendo já uma... Você pegou as ideias dos super-heróis e fez outra coisa. Existe esse movimento em cima dos super-heróis que está fazendo outras coisas. Então, assim, por mais estanque ou de certo tipo de análise reaça que você possa considerar que o universo dos heróis pode ser, na verdade, o personagem superpoderoso tem variação, tem como ele ser fonte de eternamente novas histórias para esse tipo de arte. Sim. Eu acho que a questão é mais de quem está fazendo pensar sobre isso e pensar o que está falando com aquilo, né? A partir do que você está fazendo, eu acho. Tipo, no meu caso mesmo foi isso, assim. Tipo, eu não queria transmitir uma opinião, fazer uma coisa que as pessoas entendessem de uma forma reacionária, algo assim, sabe? Sei lá, por exemplo, o Frank Miller, ele não tá nem aí pra isso, sabe? Por exemplo. Então, eu acho que é só pensar mesmo, assim, e ver o que você tá querendo falar. Eu acho que, partindo disso, você consegue contar qualquer história e consegue falar qualquer coisa a partir disso, sabe? Acho que é isso. Maravilha. Mais uma pergunta, senhor Lula? Não? Muito bem. Por favor. Queria perguntar pro João uma coisa, que clichês que tu usou do gênero no Parafuso? Além da violência. Bom, uniformes, né? Sempre bom. Roupas coloridas. Vamos ver.
Identidade secreta, tudo Não, até que isso não, porque no caso do quadrinho da Parafuso eu quis inclusive tirar essa visão do super-herói. Eu acho que na verdade talvez seria mais, não sei se para falar melhor aqui, o que eu fiz de diferente do quadrinho pra gente chegar assim, porque eu acho que eu peguei ali aqueles personagens, sabe, e coloquei eles dentro desse universo, nessa batalha mesmo, superpoderes, uniformes, as cores, eu pesquisei assim também aqueles quadrinhos do Jack Kirby, assim, né, dos anos 60 ali e tal, mas eu acho que o resumo todo acaba mais ou menos por aí, assim. Agora, por exemplo, a questão, né, tipo, de como trabalhar esses personagens foi algo que eu quis distanciar o máximo possível, assim, sabe, desse quadrinho tradicional, assim, de super-herói. Que foi, por exemplo, meus personagens não têm, sei lá, uma motivação, não tem uma... inclusive, assim, na Parafuso eu tenho uma esquina e a história toda se passa nessa esquina ali, sabe? Então, é como se fosse uma câmera mostrando ao longe o que está acontecendo nessa esquina. E é basicamente isso, assim. Então, eu trato esses personagens como peças de tabuleiro e que eu vou, sabe, uma coisa meio Game of Thrones mesmo, assim, tipo, qualquer um ali pra morrer e... Brincando de bonequinho de super-herói. Exatamente isso, o que eu queria, era ter esses personagens como se fossem uns bonequinhos mesmo dentro de um tabuleiro e contar a história a partir disso, não, por exemplo, não tem nenhum personagem ali que guia, sabe, aí eu acho que é isso, assim, sabe, eu não queria construir personagens, eu queria contar uma história, isso aí é o que já estava bem claro para mim, assim, e eu usei eles. Inclusive, assim, por exemplo, você pegar esses manuais de roteiro e tal, assim, todos eles falam, não faça isso. E foi justamente o que eu queria pegar para fazer. Se a gente pensar, voltando à questão do Lieber, inclusive da crise editorial, né? Quer dizer, a gente está diminuindo a banca, de repente as pessoas estão comprando os encadernados, a gente começa a perder a gente começa a parar de ter produção mensal, alguns títulos começam a cair, a gente tem todo esse degringolamento, né? E se de repente essa indústria, a indústria mesmo, quadrinhos heróis, despenca, tem alguém de quadrinhos que substitui esse vácuo? Mangá. Já tá. Na verdade, já substituiu faz tempo. Você no Brasil? Não, no mundo? No mundo, assim, você vai na Espanha, mangá é muito consumido. Na França? Em Portugal, na Kimpling, lá tinha do lado, lá, fora as edições dele, tinha um monte de mangá também. Vai aqui, o dia que eu tava comprando o Batman do Marini, uma criançada enfiada na estante de mangá. Tinha muita criança lá, escolhendo os mangás. E o próprio estilo mangá, se for dar uma passada ali na feira, muita gente tem o estilo mangá, né? Tanto na narrativa como no desenho, então o estilo que veio com os desenhos japoneses, os tokusatsus, que todos nós acho que acompanhamos na infância e tudo mais, influenciou também essa geração que também consumiu super-heróis, né? Então é uma coisa meio que paralela. Mas isso é fato? Essa polaridade já está invertida? Os super-heróis embaixo e o mangá em cima? Em termos de vendas, eu acho que sim, né? Sim. Tá? Já faz tempo. Sim. Até porque as editoras... Pergunta pro Caio isso, da JBC, né? Que ele lida só com mangá. A quantidade de títulos que eles querem lançar e a quantidade de compra, né? O pessoal compra e consome esses são os consumidores mensais de história em quadrinhos, só que vamos chamar a gente chama de mangá, não, história em quadrinhos japonesa, mas esses são os consumidores mensais que tem hoje, né? E o mangá tem a vantagem que acaba. Acaba. Eles são arcos fechados. São arcos fechados. Compra uma série de mangá aqui, compra uma série de mangá páginas, ali, tem um compromisso como você tem com os super-heróis. Né? E para as editoras também é um bom negócio porque é tudo preto e branco, né? E é um papel, não é aquele papel com qualidade, né? Então, muito da crise editorial que tem hoje, que afetou Abril, também tem a ver com o preço do papel. Acho que tinha um papel canadense que chegava aqui, não chega mais. Aí eles estão comprando papel chinês, para poder substituir. As editoras de mangá não tem esse problema, né? Que é um papel
parece jornal, né? Offset. Offset. Papel sulfite. Uhum. Mas não é só isso, né? Quer dizer, Não, sim, claro. Independente da qualidade dos mangás, porque eu sou um consumidor também, mas é o fato de que você, dentro de mangá, você não só tem os arcos fechados, mas você também setoriza grupos, né? Olha, esse aqui eu gostaria de... Esse é o mangá, tem o mangá de menino, o mangá de menina, o mangá de... Mangá de viado. Uhul. Então você tem mangás que são, olha, estou oferecendo isso aqui para você. Você sabe, se eu estou oferecendo mangá de menino, se você é menina e quer consumir também, se você quem quiser consumir, mas ó, esse é para esse grupo. Eu faço mangá de viado e você pode fazer, é para viado? Mas se você não for viado, compra também, gente. Não tem problema. Pra você ter uma ideia, tem até mangá sobre jogo de tabuleiro, assim, sabe? Eles conseguem deixar um troço emocionante com jogo de tabuleiro. O jogo de basquete tem mangá de esportes, sabe? O leque é tão... Há questões. Eu tenho problemas com Slandunk, eu tenho problemas graves com Slandunk, você é um excelente desenhista, mas não precisa pra ti. Não, eu tenho amigos que amam, é só porque eu realmente tenho problemas com Massacre. E as pessoas levam horas entre aquela bola na mão e eu fico, joga essa bola pra frente, faz o próximo cesta. Desculpa. É isso. Gente, então, mais alguma última palavra aqui da mesa pra gente começar a conversar com as pessoas que ficaram sentadas no escuro aqui durante a nossa tarde? Vocês estão aí? Não consigo ver, né? Tem uma galera aqui. Então só vou pedir para acender lentamente a luz da plateia para não sacanear as pessoas. Aí do pessoal que está com mesa lá na feira, passem lá a minha 116. Alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Quer o microfone para perguntar? Então vamos ver só se não vai dar microfone. Ok, estamos vivos. Quero agradecer por vocês estarem aqui e conversarem sobre o assunto. E eu tenho uma pergunta que eu ainda estou começando a ler quadrinhos e tudo mais, então para mim está sendo maravilhoso estar aqui vendo todos esses quadrinhos. Eu queria perguntar que desses acabaram entrando em indie, em quadrinhos indie, quadrinhos mais swing. É uma pergunta geral, mas se o super-herói censura, se o trabalho do editor junto dessas grandes editoras acabam censurando partes, histórias, ideias que o quadrinista, ou de forma geral, quer passar na sua história, sendo que no indie é uma coisa independente. Então, enfim, vocês acham que, já que o assunto é super-herói faz mal, será que o super-herói também censura? Matheus. Então, Matheus, eu não sei, eu acho que até o Ibrahim poderia responder isso melhor, porque ele lida com as grandes editoras, mas eu imagino da seguinte maneira: você é um editor de uma grande editora, que, por exemplo, a Marvel, que responde à Disney, né? Então, qualquer, vamos dizer assim, baixa nas vendas já é uma grana, entendeu? Você está lidando com dinheiro, infelizmente, tá? Então, isso aí vai ser um limitante. Então, eu acho que o editor vai ter um cuidado de censurar algumas coisas. Por mais que não seja tão grotesco no roteiro e tal, mas ele tem que ter esse cuidado, né? E depende também pro público, o tipo de público que você está escrevendo, né? Então, essa censura, eu não diria que a censura é edição, né? Que esse é o papel do editor, né? Então, ele sempre vai dar aquele corte, aquele ditado, não faz aqui, faz ali, não... É inevitável, né? Tem que pensar que é uma empresa. A empresa tem as diretrizes dela. Igual você está na sua casa e fala, eu queria pintar essa parede aqui de verde. Aí você contrata o pintor e fala, não, vou fazer vermelho. Sacou? Aí você fala, pô, mas eu estou te pagando para pintar minha parede de verde. Ele, não, então você está censurando. Sacou? Então, acho que a editora ela vai pensar desse jeito. Cara, eu quero que você conte uma história super pra cima do Homem-Aranha. Cara, não, vou mostrar a mãe dele morrendo, vou mostrar isso aqui, aquilo ali, e todo mundo pelado, sei lá. Sacou? Então, eu acho que tem quando o editor ele chama alguém para trabalhar, ele já fala, cara, eu quero que você pinte minha parede de verde, basicamente isso. Sacou? Eu quero que você me conte uma história assim, assim, assim. Aí dentro daquilo, o escritor, se ele não quer fazer isso, normalmente ele vai procurar a Image, ou fazer uma publicação independente, ou fazer de outro jeito. Então, acho que não tem censura, porque logo no começo, no teu contrato de trabalho,
você já tem que responder, tá predisposto lá que você tem que obedecer o editor, basicamente. Então, o que ele te pedir, você tem que fazer. Aí, se ele pedir para você fazer um negócio que é contra a sua moral, alguma coisa, você também não vai fazer, por exemplo, né? Então, eu acho que por exemplo, tem gente que não gosta de desenhar coisas polêmicas, sacou? É desenhista ou escritor, ele não gosta de tocar em assuntos polêmicos. Então, aí o editor chega pra ele e fala, cara, eu tenho essa história aqui que você vai matar o Trump. Aí o cara, putz, cara, essa eu não vou fazer, sacou? Mas esse é polêmico. Então, aí o cara vai falar, não, isso é contra os meus princípios. O cara não quer dizer que ele apoia ou não o Trump, mas enfim. Então, eu acho que tem dos dois. O cara não é obrigado a fazer o trabalho e o editor também não é obrigado a aceitar o trabalho. Então, não tem censura, não tem um acordo logo no começo. Tem alguns casos, né, que a gente sabe que aconteceram uma censura, mas talvez, né, não sei explicar bem, mas vou contar os casos para vocês imaginem que palavra vocês querem dar para eles. Por exemplo, o Frank Cho. O Frank Cho é um desenhista das beldades, que faz as mulheres bundudas, peitudas e tal. Ele fez uma minissérie da Shanna, que era do Casar. Não pensem que é a Shanna aquilo que vocês estão pensando, porque é a nome da mulher. Nossa, acabou com a minha imaginação do que era o desenho. E ele queria fazer a mulher pelada, ou seja, mostrar a própria Shanna. E ele ia fazer esse desenho assim, mas daí a Marvel disse que mesmo que sendo para adultos, a linha adulta da Marvel, ela não queria mostrar ela pelada. Então ela usou uma tanguinha e um top, né, na minissérie. Mas ele tinha os originais e ele vendeu alguns originais dela nua. Mas então a publicação acabou saindo tampada. E teve outra também que foi mais recente, que foi um desenhista da Indonésia, que ele colocou mensagens de ódio na revista dos X-Men. Né? Então o editor, por exemplo, ele não sabia que aquilo era uma mensagem de ódio. Então acabou passando. Mas aí o pessoal na Indonésia que viu a revista disse, não, olha Marvel, isso aqui, vai que vocês deixaram passar, isso aqui é uma mensagem de ódio. E o cara foi demitido e até hoje não voltou mais para a indústria. E a gente tende a tornar a indústria e as editoras como as grandes vilãs, porque a gente sempre pensa que elas estão roubando os direitos do Superman para sempre, né? Que é isso que elas fazem. Você cria o personagem que mais vai vender marmita com o logo na frente e você não vai tirar todo o dinheiro do artista. Mas elas também pagam, né? Elas contratam pessoas e muita gente, né? Então nem sempre elas estão roubando o Superman. Tem mais uma pergunta, gente? Alguma pergunta? Deixa eu levar o microfone para você. Oi. Vocês falaram bastante sobre quadrinhos, mangá também. Eu queria saber um pouco sobre as outras mídias, assim, filmes, animes, a parte de jogos principalmente, que é a minha área mais de atuação, produção, tanto consumo. Certo. Isso mesmo. E pode ser de heróis, né? Heróis presentes em jogos e como eles estão representados em jogos e qual é o nível de representatividade de jogos que esses heróis têm e como usam essas figuras em jogos, né? Olha, eu não tenho PS4, mas eu gostaria muito de ter o PS4 para poder jogar o Homem-Aranha, que tá para vir, né? Então... Olha aqui, ó. Olha o viciado sorrindo. Não, eu não gosto tanto de videogame, assim, eu gosto mais do Homem-Aranha. Não, mas é que esse jogo, eu vi uns gameplays, né? Então, a vantagem do videogame, assim, acho que de todas as outras mídias, é que você tem o controle do personagem, você fica imerso na história, né? Então, o apelo dessa mídia é bonito, né? E hoje em dia, então, os gráficos são quase realistas, né? Nós todos jogávamos Atari aqui. Todos nós, Dynavision. Nossa. Então, os jogos de super-heróis, assim, o que eu joguei Batman, né? Batman, a série Arkham City, né? A série Arkham, né? Esse eu posso citar que foi um jogo assim muito bem feito, né? Agora, eu não sei se eles são muito bem aproveitados nessa indústria. Assim, eles têm uma conversa assim, mais ou menos como o cinema tem. Como o cinema ele acaba influenciando os quadrinhos, os jogos também acabam influenciando.
Por exemplo, aquele jogo do Homem-Aranha que tinha várias versões do Homem-Aranha, não sei se você lembra desse, que era que tinha um Homem-Aranha no ar, Homem-Aranha 2099. Ele trouxe uma volta dessas versões do Homem-Aranha, eles criaram uma série chamada Aranha-Verso por causa desse jogo do Homem-Aranha. Agora o Wolverine está voltando e ele vai ter gás que esquentam, acreditem se quiser. Que é por causa também do jogo do Marvel vs Capcom. E também teve o Injustice, né? Que fez muito sucesso tanto como videogame e como quadrinho. Foi as melhores adaptações de videogames para quadrinhos. Fez muito sucesso, assim, todos os 5 anos antes do jogo do Injustice foram publicados. O Injustice Ground Zero foi publicado também, que era que se passava durante o jogo, e agora saindo o Injustice 2, né, pegando o segundo Injustice. Então tem essa, é uma influência que tem tanto como os desenhos têm influência, por exemplo, a X-23 veio dos desenhos, foi para os quadrinhos, depois foi para o cinema. Os desenhos têm, os games têm, o cinema tem influência nos quadrinhos, porque o que faz sucesso em outras mídias acaba migrando para a mídia original, que é os quadrinhos. Então acho mais ou menos esse jogo que acontece, né? De uma mídia para outra. Um outro exemplo é o cara que faz até o design, chama Adi Granov. Ele fez uma HQ e fez do Homem de Ferro. E, pô, ficou legal caramba, era um estilo bem diferente, mas aí os caras chamaram ele para fazer o design do filme. Do filme do Homem de Ferro. E aí, de boneco, o filme, aí depois ele fez o design, junto com o Andy Park, dos Avengers. E depois ele fez o design das roupas do novo game do Homem-Aranha, inclusive. Então, tipo, tem uma interconexão entre as mídias de alguma maneira, se você conseguir sobressair como... roteirista também, roteirista de game, já trabalhei comigo, que era o roteirista de quadrinho também. O Daniel Way, que fez o Deadpool, ele fez o roteiro do jogo do Deadpool, por exemplo. Então tem uma interconexão, sim, é legal. E o herói, eu acho que... tipo, sei lá, eu fico jogando videogame às vezes por 4, 5 horas. FIFA, basicamente. E, pô, ler quadrinho eu acho que eu não gasto tanto tempo, hoje em dia. Né? Sei lá, eu gasto algumas horas de quadrinho, eu não sei nem se eu... E não é intermitente, né? Então, eu leio aqui um quadrinho, depois leio outro e tal. E videogame você fica horas e horas. Então, tem uma relação mais próxima com o super-herói quando você está jogando videogame. Eu acho legal o jogo de super-herói. Até aquelas adaptações ruins que saía pro PlayStation 2, eu gostava de comprar. Mas ele jogos de heróis são candidatos duplos a serem atacados pela má influência, né? Porque, nossa, se você estava negativo quando você estava lendo o herói que tem os poderes e que mata e que destrói, agora você é o próprio, você está em ação de violência, você é o autor da pancadaria. Nossa, para você... Os jogos de violência, de guerra, que você arrebenta, de violência extrema, são os que foram, né, massacrados pelos críticos, né, e por essa mídia. Pelo Gilberto Barros, né? Gente, próxima pergunta lá no fundo. Boa tarde. Tenho 2 perguntas. Uma a ver com a questão dos filmes de heróis, né? Que é o seguinte: eu queria que vocês comentassem um pouco sobre aquela opinião que teve um tempo atrás do Spielberg sobre os filmes de heróis se tornarem igual os filmes de Velho Oeste, né? Ficar tendo muito o exagero de que ele acredita que tem muito filme de herói e no fim acaba sendo muito maçante, né? E a outra pergunta é a ver com a questão dos quadrinhos, baseando mais ou menos o que o rapaz aqui falou sobre a censura, né? E vocês comentaram sobre a questão de ter eu não sei no exterior, mas aqui no Brasil tem a questão da republicação de clássicos, né? Então a pergunta seria o seguinte, esse fato de ter muita republicação antiga, que apesar de serem boas, baseando nos quadrinhos atuais, seria uma falta de conteúdo a mais? Será que a censura ou assuntos meio polêmicos com personagens conhecidos não daria um up para eles?
Pergunta do Pedro, que está com uma camiseta do Flash. Inclusive. Oi, tudo bem? Eu não consigo te ver. Mas eu acredito que você está aí. Oi, Pedro. Obrigado. Então. Esse lance dos filmes de super-heróis, cara, eu acho que vai passar sim. Eu não acho que vai ter essa onda para sempre. Quando que vai passar, eu não sei. Mas tem uma hora que eu acho que vai esgotar o formato. A gente tá falando de cinema. Eu acho curioso porque você falou isso, eu tava me lembrando das comédias românticas. Meg Ryan, Tom Hanks. Tipo, antigamente você tinha, sei lá, 10 por ano. Agora você tem quantas comédias românticas? Assim? Os westerns, né? Sim, os western mesmo, assim. Então eu acho que vai, uma hora... O que eu fico curioso é como é que o super-herói vai sobreviver, mas o super-herói, a especialidade dele é a sobrevivência, né? Tipo, mas, por exemplo, o filme de Kung Fu, a gente não vê mais nenhum, mas teve o Kill Bill, né? Teve o outro lá, o Django, que o Tarantino fez. A gente tava falando aqui da cena independente de pegar, se apropriar dos super-heróis e fazer a sua própria versão. Talvez isso aconteça no cinema também. Não, porque se os super-heróis estão passando, se eles estão passando uma fase tipo western, eu quero conhecer o Sérgio Leone dos heróis. É o que eu ia dizer. Eu quero conhecer Logan. o Sérgio Leone do Leone. Logan. Olha, será? Versão preta. Será? E alguns daqui uns 10, 20 anos nós vamos ter o Tarantino dos heróis. Nossa, olha só. Aí dá-nos. Mas eu acho que nem tem tanto filme assim, cara. Porque a gente está envolvido nesse mercado o tempo inteiro e aí a gente fica muito atento. Por acaso eles fazem muito sucesso, ganham muito dinheiro e ficam em evidência na mídia, mas, pô, tem, sei lá, 3, 4 filmes assim da Marvel por ano, eu acho que nem isso. Se você for comparar a quantidade de filmes que é lançado por todos os estúdios, né, a quantidade de heróis não é tão grande assim. E a gente convive esse negócio o tempo inteiro, então o nosso feed de notícia é sempre sobre essa parada, os sites que a gente vê é sempre essa parada. Sei lá, meu primo, ele não tá vendo isso aí. Ele vê um filme inspirado e fala, nossa, agora é um filme inspirado de novo. Não, mas tá engraçado que toda vez que você vai no cinema, tem alguma coisa passando. E até tava brincando, cara, teve uma época que tava passando o filme do Capitão América, do Homem-Aranha e dos X-Men ao mesmo tempo. E daí a gente brincava, cara, quando que você achava, lá quando a gente era jovem, que ia ter isso? E o pior, quando que você achava que o melhor ia ser o Capitão América? Porque era justo o Capitão América 2. Nossa! Isso que era o alucinante. E agora você tá vivendo um mundo... Isso eu precisava falar, cara. Você tá vivendo um mundo... E as pessoas não iam te achar um esquisitão por estar vendo esse filme. Exatamente. Não, e você tá vivendo num mundo agora em que você vai ter filme do Venom sem Homem-Aranha. É muito louco. Pense o quanto isso é torto, né? Pense o quanto isso é torto. Não, e pra piorar, eu não sei se é fato, se realmente vai entrar em produção, de que vai ter um filme do Coyote, né? Sem o Papaléguas. Vocês acham que o mundo tá esquisito? Ele pode piorar, gente. Eu gostaria de deixar claro. Ainda mais se o filme do Coyote tiver o Homem-Animal do Coadjuvante. Olha como é que fica. Olha como é que vai. E tinha uma outra parte da pergunta. Tinha outra parte sobre os encadernados. E as republicações, né? Por que republicam agora em vez de colocar coisas talvez mais... Na verdade era a questão dos quadrinhos atuais tratarem conteúdos mais polêmicos, para dar um upgrade que nem, por exemplo, o Arqueiro Verde com o Lanterna Verde. Eu acho que é assim, os quadrinhos atuais estão trazendo temas polêmicos, mas eles não são tão reverberados quanto as coisas da diversidade, por exemplo, né? Que as pessoas são mais contra a representação da diversidade do que os temas polêmicos, sabe? Porque, por exemplo, o quadrinho da Miss Marvel, que é um quadrinho sensacional, assim, que eu recomendo para todo mundo ler, que é um dos melhores quadrinhos que estão sendo produzidos ultimamente, que é de uma mulher convertida ao islamismo, a J. Willow Wilson. Ele trata temas muito atuais, muito polêmicos, inclusive votação lá nos Estados Unidos, e está tendo a nossa votação agora. O último calendário dela que saiu é muito bom, assim, fala sobre isso. Só que as pessoas não... As pessoas, como por causa da internet, as pessoas estão sendo muito superficiais. Elas veem uma chamada e elas não vão ler o conteúdo do quadrinho. Elas vão ler aquela coisa lá e fica por isso mesmo, sabe? Porque para muita gente a informação que você deu agora é o suficiente. Eu li Miss Marvel. Eu li Miss Marvel e posso passar para frente agora essa informação. Tem um quadrinho de uma mulher que convertida ao islamismo. Agora eu posso passar para frente. Eu não li, posso jogar para você. Tem uma coisa que eu queria falar, a gente fica falando de temas polêmicos aqui, eu tô com esse negócio na minha cabeça faz um tempinho já. O Homem-Aranha tinha a Mary Jane, eram casados, e daí tem toda aquela história com o Mephisto, o pacto e tal. E daí a gente
sempre tem essa pergunta, né? Tipo, foi mais fácil fazer uma história com um demônio do que fazer uma história sobre divórcio. E aí, gente? Porque a gente vai dizer, não, é quadrinho, é mais legal ele fazer o pacto, isso é discutível, mas e se você fosse separar, realmente, tipo, um perde interesse pelo outro, você quebra a ideia do amor eterno, você faz essa coisa de dissolução da Sagrada Família via legal, e aí? Não, até porque, mas isso eu acho que não tem uma... Até porque você tem Eu vários... acho que seria muito melhor. Você tem vários episódios que você tem a Mary Jane reclamandinho das coisas de herói, né? Que ela tá reclamandinho das coisas de heróis, mas é isso, é uma reclamação. E daí, de repente, toca o sentido de aranha e ele tem que resolver o negócio e acabou, né? A discussão acaba e ele sobrevivendo, ele volta pra casa, tá tudo bem. Então, uma conversa em que toca o sentido da aranha, ela fala, não, você vai ter que ficar comigo e conversar, porque... Como escreve isso? Por aquela porta não volte mais. Mais perguntas, gente? Mais perguntas? Só temos Pedro, mais uma pergunta? Só complementando o negócio que o Pedro falou das republicações. Por que está tendo tantas republicações? Porque o público do quadrinho não está sendo renovado. E o público do quadrinho está envelhecendo. E o público do quadrinho lia quadrinhos no formatinho caca, né, aquele papel ruim. Nunca teve o quadrinho inteiro, porque abriu picotava naquela época. Então agora é a oportunidade do pessoal velho, tipo nós, assim, poder ver o quadrinho na íntegra e no formato original que tava. Porque tinha o saudosismo na cor original também. Então isso bate muito no saudosismo, assim, daquela época, os quadrinhos eram melhores, mas não eram, é a mesma coisa, sabe? É então, mercadológico, né? Eles querem atender uma fatia do público que consome quadrinhos, que ainda consome, né? E parou de comprar as mensais, né? Tipo um pessoal aqui, né? E diferente dos filmes, não é um remake, né? Eles republicam a parada, então é só uma versão remasterizada, não conflita com a produção atual, acho. E tem também a questão da promessa, né? Porque acho que muitas vezes a publicação de hoje em dia ainda se refere ao arco, né? Se refere ao arco. E de repente aparece a oportunidade de você consumir o arco. Ah, agora eu posso ter esse arco, né? Que eu ouvia falar. Não tenho mais um monte de gibizinho que eu tinha lá jogado na casa da minha mãe, debaixo da cama. E não tem, na verdade não tem mistério em relação a sucesso de mercado, né? Pelo mesmo motivo pelo qual, para fazer filme, você espera o livro virar um best-seller e daí agora eu faço o filme. Eu sei que tem o público certo, né? Já tem gente para consumir ele. A gente tem tempo para uma última pergunta, gente. Eu tenho mais uma. Sim, claro, Pedro, é sua. Pode fazer. Ah, tá. Era pra ser 3, mas na hora que tava pensando aqui, eu tinha esquecido quando o Alzheimer bateu forte. Sem mas problemas. a pergunta é a seguinte, se baseando nas duas coisas, né? Do upgrade, né? Da questão baseando no filme. Que a questão de ter muito filme com os heróis já conhecidos, Superman, Batman, Homem-Aranha, isso meio que deixa mal para os outros personagens. Então eu queria saber se para vocês seria bom que nem, por exemplo, agora vai ter o filme do Shazam e o Aquaman. Uhum. Vocês acham que dá um upgrade, dá mais vantagem de outros personagens que não são tão conhecidos pela galera? Isso pode melhorar? E quais para vocês, para cada um, qual personagem vocês queriam ver no cinema? Eu, por exemplo, gostaria de ver um filme do Gladiador Dourado com o Besouro Azul. Acho que no começo do universo Marvel no cinema já foi meio que isso, né? Porque a Marvel ela não tinha os direitos de vários personagens e eles lançaram o Homem de Ferro, que o Homem de Ferro não era um personagem muito mainstream, né? E graças ao Robert Downey Jr. ele acabou dando um up, né, do personagem, né? E ele acabou sendo mundialmente conhecido, tal, o Homem de Ferro, né? Que começou com essa onda dos super-heróis da Marvel. Mas agora falando do Aquaman e do Shazam, eu acho que essa oportunidade sempre vai ter, entendeu? Você chamar atenção para um gênero, aí começar a chamar atenção para os personagens que não são tão conhecidos, e essa bola sempre, na verdade, sempre vai existir, né? Não sei. Referência, por exemplo, para saber se o personagem é conhecido ou não, eu pergunto pro meu pai. Aí, meu pai não é muito leitor de quadrinhos e tal,
Boa estratégia. E mais velho, tipo, Aquaman e Shazam ele conhece, mas o Wolverine ele não sabia o que era, Deadpool ele não tinha ideia do que existia, né? Então tem um monte de filme, na verdade, que sai aí que é com personagem, tipo, o Deadpool eu nunca imaginei que ia ter um filme mesmo, assim, não é um filme nem de super-herói, é uma comédia, basicamente. O Logan, o Wolverine, ninguém sabia, até pouco tempo atrás, antes dos filmes X-Men, ninguém sabia o que era, Doutor Estranho. Ninguém sabe. Homem-Formiga. Homem-Formiga. Então já tem um Capitã Marvel. B mais do que personagem A. Agora, eu não sei, acho que eu queria ver um filme do Homem-Animal com o Coyote. Homem-Animal com o Coyote. Agora eu fiquei com isso na cabeça. E algum filme em especial? Algum personagem que esteja merecendo uma versão cinematográfica? Eu queria muito ver o Shazam, agora vou poder ver, que é o meu era DC favorito, que não era DC, mas enfim, né? E que eu queria ver, talvez agora fosse a Miss Marvel, porque vai ter a Capitã Marvel, quem sabe seja a oportunidade de ver a Miss Marvel. Abra pra Miss Marvel. Herói que ainda não está no cinema e que mereça, que seria divertido. Eu não sei se a dor de vocês é a mesma, porque assim, a partir do momento que um diretor pega o seu personagem favorito, pode ser um momento de extremo prazer e da pior facada na sua vértebra que você possa sentir na vida. Eu senti isso com o Lanterna Verde, cara. Era o meu personagem preferido e né? Eu fui com os amigos e eu ria sarcasticamente porque eu não estava envolvido emocionalmente com o filme e eu só... Mas tudo bem, Ivan, o Deadpool já voltou no tempo, já matou o Ryan Reynolds antes de receber o roteiro. Olha, a pior coisa que eu vi dessa leva de adaptação de quadrinhos pro cinema, e eu nem era fã do personagem, e ainda assim me perturbou, que eu nunca esqueci, foi a Mulher Gato da Halle Berry. Assim, tipo, eu nem curtia. E eu fui porque foi a única vez que eu ganhei alguma coisa. Eu participei num sorteio da Itiban e ganhei um ingresso pra ver. Foi a única coisa que eu ganhei até hoje. Daí eu fui ver a Mulher Gato, velho. E as pessoas brigam, pessoas que gostam muito do filme brigam muito comigo, mas, por exemplo... Tem pessoas que gostam da Mulher Gato? Não, do Halle Berry não, mas é que tem gente que gosta desse filme e eu fui assistir, eu saí de lá chateado, e as pessoas falam, como é que você está chateado? É uma puta adaptação que é o próprio Watchmen. O Watchmen, pra mim aquilo não foi uma experiência positiva. Eu fiquei o tempo todo... Mas se você editar o filme e deixar uma trilha sonora legal, ele fica bacana, cara. Por ele na câmera lenta, assim? Não, edita, assim, nos melhores momentos, faz 10 minutos, põe uma trilha sonora maneira, assim, se desliga o diálogo, pô, fica... Se você fizer isso, eu assisto. Eu não tenho o menor interesse em ver filme de super-herói. Gente, então gostaria de agradecer muito a todos os participantes aqui da nossa mesa. Gostaria de agradecer a vocês que estiveram aqui durante essa tarde para escutar ao nosso debate. Todo mundo vai estar aqui perambulando durante a Bienal de Quadrinhos, né? Então, por favor, ataque as pessoas para conversar com elas. E tem uma coisa que eu tinha combinado que eu ia falar aqui, né? Porque a pergunta é: super-herói faz mal? E daí eu só queria dizer uma frase que acompanha minha família, que é: tudo que é em excesso faz mal. Obrigado. Bom senso, né? Gente, recados finais, alguma coisa que vocês... recadinho final, por favor. Não, só agradecer mesmo, galera, e realmente o lance do excesso, de fato, se tudo for super-herói, se basear em tudo que está produzindo em super-herói, não pensar na mensagem que está mandando junto com a página que está escrevendo ou com a arte que está desenhando e tal, aí não faz diferença nem o gênero que você vai usar, se for super-herói, bang, romance, se não tiver uma mensagem, não tiver uma coisa legal por trás, tudo vai fazer mal, na verdade. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui também, né? O pessoal que veio também assistir. Eu tô com um projeto no Catarse para fazer a história em quadrinhos de super-herói mais estranha que já existiu, esse é o objetivo. Quem quiser entrar lá é catarse.me/parafuso 0 por extenso, expansão. E eu acho que é isso, né? Foi ótimo. Gostei muito de ter participado aqui com todos vocês. E é isso, gente. Valeu. Eu também quero agradecer a todo mundo, a vocês, né, os meus amigos e colegas, e quem quiser trocar uma ideia depois, eu vou estar perambulando na Bienal, eu dou aulas também na Gibiteca, quem quiser saber algo sobre as aulas também, pode se aproximar, pode conversar, eu não mordo. Gente, também muito obrigado a todos vocês, obrigado a vocês. Gente, foi muito legal essa conversa, eu achei
bem maneira. Valeu demais. Obrigado. Agradecer o convite, agradecer os meus companheiros de mesa, agradecer o público, estava bem legal. Convidar vocês para passarem na mesa 116, lá na tenda, que eu também estou com uma campanha no Catarse, que se chama Abandonado pelos Deuses Sigrid, que é sobre uma garota viking. Lá na mesa tem um folderzinho contando uma história em quadrinhos pequenininha sobre ela, chamando a atenção disso. E amanhã eu vou estar no painel lá no Palco Ocupa sobre quadrinhos LGBT. Ótimo. Muito bom. A gente gostaria de agradecer a vocês todos e aos nossos convidados, Ibrahim Robertson, João, Ivan Soria Fernandes, Lívia Paz, Guilherme Smith. Muito obrigado, eu sou o Monteiro, sou André Mosqueta. E muito obrigado a todos vocês.